quisemos este ano enfatizar essa questão da nossa busca, da busca pelo Senhor. E cada um de nós, à sua maneira, quer creiamos no Senhor ou não, nós buscamos respostas. Todo ser humano ele busca respostas existenciais, respostas para grandes questões da sua vida. Afinal de contas, por que eu e você estamos aqui? Por que é que nós existimos? Qual é o propósito da nossa existência? E de certa forma foi o que nós procuramos trabalhar ao longo desse ano. Essa busca do ser humano por algo que seja maior do que ele mesmo. Mas o fato é, e a Bíblia nos mostra isso, que buscar pertence ao ser humano, mas encontrar a Deus é outra coisa. Ninguém pode encontrar ao Senhor por si mesmo. É algo impossível por causa da nossa limitação. O ser humano, por causa da sua limitação natural e também por causa da limitação que o pecado traz, ele é absolutamente incapaz de ter um encontro pessoal com Deus ou com o Senhor Jesus Cristo. E por causa da nossa limitação, porque nós não conseguimos por nós mesmos chegar até Ele, Ele vem a nós. Deus toma a iniciativa de nos procurar e nos encontrar no nosso estado de perdição. É por isso que nesta última série de mensagens desse ano, nós chamamos essa mensagem, já nos preparando o coração para o Natal, de o Deus que vem a nós. Entendendo que Jesus Cristo, Ele é esse Deus, Ele é o Emmanuel, Ele é o Deus conosco, Ele é o próprio Deus que se encarna e faz um conosco para nos buscar e para nos encontrar. É esse Deus, por exemplo, que o texto de Isaías 9:6, que nós já lemos hoje na liturgia, ele se refere justamente a esse Deus. E nós vamos basear todo esse mês em cima deste versículo, procurando apresentar Jesus como esse Filho que se nos deu, esse Deus que vem a nós. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Nós vamos meditar nesse versículo e entender que Jesus é esse Filho, este Rei maravilhoso que vem a nós, na forma de um menino, para nos buscar, para nos resgatar. Eu quero hoje apresentar a você, nesta primeira mensagem, o Jesus que é o maravilhoso conselheiro. Geralmente a gente lê esse versículo como maravilhoso conselheiro. Não, é maravilhoso conselheiro. Cristo como este maravilhoso conselheiro. Jesus é aquele que, nas palavras de Paulo em Colossenses 2, versos 2 a 3, é aquele em quem estão ocultos, onde estão entesourados todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Se você quer encontrar verdadeira sabedoria, busque em Jesus. É por isso que Isaías aponta para Jesus como o maravilhoso conselheiro, a suprema sabedoria de Deus que vem a mim e a você. E o convite que eu quero fazer hoje a você é que você venha adorar a Jesus. Adore hoje a Jesus. Neste mês que é reservado a celebrarmos a vinda do Emmanuel, adore a Jesus, a sabedoria de Deus vinda a nós. E para apresentar a você este Jesus como o maravilhoso conselheiro, a suprema sabedoria de Deus, aqui nós vamos meditar no texto de Mateus 7, 28 e 29. O final do Sermão do Monte me diz assim: ao concluir Jesus esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, pois ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Jesus ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Analisar o Sermão do Monte é analisar a constituição do reino, é a lei do rei de Jesus. Esse sermão mostra como o seguidor de Jesus deve viver. Se você diz que segue a Jesus Cristo e você quer saber como viver de acordo com a lei do rei, olhe para o Sermão do Monte. O Sermão do Monte mostra isso, mas ele mostra também que o padrão da justiça de Deus é um padrão alto. É assim que Jesus fala: olha, Moisés dizia que
Se você matar alguém, você está sujeito à condenação. Só que eu digo uma coisa: se você olhar para o seu irmão e disser que ele é tolo, ou você odiar no seu coração o seu irmão, você já está infringindo esse mandamento. Ou seja, o padrão de justiça de Deus apresentado no Sermão do Monte, ele é muito mais alto do que nós podemos pensar. E justamente porque esse padrão é tão mais alto, é que nós nos tornamos dependentes da graça de Deus. É porque eu e você, ou qualquer outra pessoa, não conseguimos alcançar esse padrão, é que nós dependemos da graça do Senhor sobre nós, para que a misericórdia do Senhor nos assista na nossa incapacidade. A partir do verso 15, aqui do capítulo 7, Jesus ele aponta para o julgamento. Abra sua Bíblia no verso 15 desse capítulo 7, você vai ver que Jesus ele está falando de julgamento. Um julgamento que se baseia nos frutos de vida, naquilo que você faz, nas suas obras. Mas também é um julgamento que se baseia em nós depositarmos a nossa confiança nas suas palavras. É por isso que ele fala a respeito daquela figura da casa na areia e da casa na rocha. O julgamento de Deus está em você confiar, em você acreditar e depositar a sua confiança no que ele disse, ou não. É disso que Jesus está falando. Meus irmãos, se você quer ouvir de muitas pessoas o que elas pensam de Jesus, muitas delas irão apontar para o Sermão do Monte. É uma mensagem que é admirada por muitos. Mesmo aqueles que não creem em Jesus admiram os padrões morais, a lição de amor apresentada no Sermão do Monte. Por exemplo, de certa forma, um professor hindu disse ao teólogo Stanley Jones, certa feita, que o Jesus do dogma, ou seja, o Jesus da doutrina, eu não entendo, mas o Jesus do Sermão do Monte e da cruz, eu amo, e me sinto atraído por ele. Ou então um mestre místico, sufi, islâmico, disse, quando eu lia o Sermão do Monte, isto é um islâmico falando, quando eu lia o Sermão do Monte, eu não podia conter as lágrimas. Realmente é algo de uma beleza tremenda, e que as pessoas leem e se admiram de coisa tão bela que o Senhor Jesus ensinou. Tão bela, que quando Jesus conclui esta mensagem, e é desse texto, é sobre esse texto que nós nos apoiamos hoje, a conclusão do Sermão do Monte, era algo tão maravilhoso, tão belo, que os primeiros ouvintes de Jesus, após ele falar, estão espantados. Eles estão, quando você vai ver nos originais, eles não estão simplesmente maravilhados ou admirados. Eles estão como que fora de si. Eles estão extasiados da sabedoria apresentada, das palavras do Senhor Jesus. Mas a admiração deles não se limita simplesmente porque o sermão é belo. Para aqueles homens que olhavam aquele jovem pregador galileu, eles olhavam para eles e diziam para Jesus e pensavam, como é que esse homem que não tem nenhuma instrução formal, que não passou pela escola dos rabinos, como é que um homem sem nenhuma instrução, um galileu ignorante, ele pode falar de palavras como esse homem está falando? De onde vem tudo isso? Queridos, a chave para entender isso está em compreender o que tornava Jesus diferente dos sábios do seu tempo. O texto diz isso. Jesus ensinava como os escribas. Aliás, desculpe, ele não ensinava como os escribas, ele falava como quem tem autoridade. Onde é que está a diferença entre o ensino de Jesus e os ensinos dos escribas? Por que é que uma mensagem tão simples como a do Sermão do Monte, tão simples e tão clara, provocou e continua a provocar em nós um tremendo espanto, como ele faz? É justamente o Jesus, o maravilhoso conselheiro, o fato de Jesus ser esse maravilhoso conselheiro é que faz toda a diferença. Maravilhoso conselheiro, a sabedoria do maravilhoso conselheiro era diferente da sabedoria dos escribas. O maravilhoso conselheiro era diferente dos escribas, para começar, em sua sabedoria. Os preceitos de Jesus
aquilo que ele ensina, ia muito além da superficialidade do ensino dos escribas. Quando você lê o Novo Testamento, você vai perceber que os escribas, eles se apegavam às vezes a coisas muito elementares. Qual é o dízimo que você tem que dar? É o dízimo do cominho? É o dízimo da hortelã? Você tem que lavar as mãos antes de comer? Você tem que se lavar, tem que se purificar? Você não pode colher espigas nos sábados? Tudo isso é superficial. Mas o ensino de Jesus não era assim. Queridos, o ensino de Jesus é um ensino profundo. É um ensino transformador. Ele não fala simplesmente das questões do dia a dia. O ensino de Jesus aponta para a vida eterna. O ensino de Jesus, ele vai trabalhar no homem naquilo que o homem tem de mais profundo, não é só no seu aspecto externo. Isaías 61, versos 1 a 3 diz assim, e você conhece esse texto: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos oprimidos, enviou-me a restaurar de coração abatido, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr os presos em liberdade, a proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar que se dê uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado aos que choram em Sião, a fim de que se chame carvalho de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Jesus olha para esse texto na sinagoga de Nazaré e diz: esse texto se cumpre em mim. É disso que se trata a minha mensagem. É uma mensagem de libertação do ser humano, que transforma o homem que está cativo pelo pecado. É por crer em Jesus que o homem perdido entra na vida eterna. João 5,24 diz: em verdade vos digo, que quem crê a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. Vida eterna e morte eterna estão nas palavras de Jesus. O ensino de Jesus, ele é profundo. A palavra de Jesus é verdadeira. Olhe para Jesus e você vai entender a respeito de Deus, de quem é Deus. Olhe para Jesus, ouça as suas palavras e você vai entender quem é o homem. E de que maneira eu e você podemos entrar no relacionamento com Deus, no relacionamento de vida. O ensino de Jesus revela o Pai em sua plenitude. Ouvir Jesus é compreender a justiça, o amor, a graça do Pai. Ouvir Jesus é desnudar o coração do homem de como o homem é mesquinho, a sua hipocrisia, a sua fraqueza. O ensino de Jesus nos mostra o relacionamento com Deus, porque a palavra de Jesus é verdadeira, ela é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. É o que Paulo diz em 1 Timóteo 1,15: esta palavra é palavra fiel. A palavra do Senhor é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Você pode ouvir a Jesus e crer que aquilo que Ele está dizendo é verdadeiro, é sábio, é transformador. Os mais velhos, quem tem um pouco mais de idade, um pouco mais além da minha, talvez se lembrem desse carro. Vocês se lembram? Parece um Porsche, não é verdade? Lanterna de Porsche, carinha de Porsche, mas não é Porsche, é um Fusca. Antigamente se fazia isso: pegava o chassi do Fusca, tirava a carroceria, colocava uma carroceria de fibra de vidro que imitava um Porsche, e aí o camarada saía na rua e ficava pagando de gatinho que estava andando de Porsche. Pois é. É possível você mudar o aspecto do carro. É possível você mudar o exterior do carro. É possível que o carro se pareça com um Porsche, mas lá no fundo ele ainda é um Fusca.
Você muda a aparência, mas você não muda o interior. A sabedoria do ser humano, a filosofia humana, a psicologia humana são justamente assim. Elas podem mudar o seu comportamento, fazer de você alguém mais aceitável, melhor, modificado. Você pode mudar seu comportamento, seus hábitos, mas a sabedoria humana não consegue mudar aquilo que você tem de mais profundo, o seu chassi, o seu coração. É apenas Jesus, é apenas a palavra de Cristo que pode transformar o que o homem tem de mais íntimo, mais profundo do ser humano, levando o ser humano a uma mudança real, a uma transformação real de vida. Cuidado em colocar Jesus ao lado de qualquer outro sábio da humanidade. E há muitas pessoas que fazem isso. Colocam Jesus lado a lado com qualquer outro sábio. Muitas pessoas tentaram ensinar o caminho da felicidade, da paz, da prosperidade. Vá a qualquer livraria no setor de autoajuda e você vai ver quanta gente tenta ensinar isso. Mas apenas Jesus teve a ousadia de anunciar não uma transformação cosmética do ser humano, mas de anunciar a subversão total do nosso mundo, de virar o nosso mundo de ponta cabeça. É só a palavra de Jesus que tem esse poder de transformar o mundo de alguém de ponta cabeça. Jesus é absolutamente incomparável. Ele é incomparável na sua sabedoria. Mas o maravilhoso conselheiro também era diferente dos escribas na sua autoridade. Jesus, ele fala nesse sermão como um legislador. Ele está dando uma lei para o seu povo. Abra sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio 18. Deuteronômio, capítulo 18. Nós vamos ver um legislador, Moisés, aquele por meio do qual Deus deu a lei ao povo de Israel. Ele está no seu discurso, num dos seus discursos de despedida, antes de morrer. Deuteronômio 18. Eu quero chamar a sua atenção primeiro ao verso 15. O Senhor teu Deus levantará um profeta semelhante a mim, do meio de ti, dentre os teus irmãos. A ele ouvirás. Ele está apontando para Jesus, porque nenhum dos outros profetas foi semelhante a Moisés. Nenhum dos outros profetas trouxe lei. Os profetas lembraram da lei, os profetas acusaram o povo com base na lei, mas nenhum deles trouxe uma nova lei. Ele está apontando para Jesus. Levantarei no meio de seus irmãos, diz o verso 18 agora, levantarei no meio de seus irmãos um profeta semelhante a ti, o Senhor falando através de Moisés, e lhe porei na boca as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar, e pedirei contas de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome. Moisés, trazendo esta profecia da parte do Senhor, ele está apontando para Jesus. E é o que Jesus está fazendo aqui. Ele está trazendo a lei, ele se assenta como um legislador. A figura de Jesus aqui, assentado no monte, é a figura do rei dando a lei ao seu povo. A palavra que Jesus traz aqui no Sermão do Monte não é um conselho. Jesus não está simplesmente dizendo, olha, se você quer viver bem, faça isso aqui. Não se trata disso. É uma ordenança. Jesus está trazendo aqui um comando a ser obedecido. O rei está mandando. Não dar ouvidos a Jesus, como nós vemos aqui em Deuteronômio 18, é certeza na condenação do tribunal de Deus. João capítulo 12, verso 48, diz assim: quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Quem rejeita a palavra de Jesus está sujeito à condenação. Veja que nesse Sermão do Monte, aliás, dos profetas antigos, eles começavam a sua profecia geralmente com uma fórmula, que dizia assim: assim diz o Senhor. Não é verdade? Mas quando você olha para Jesus no Sermão do Monte, ele não diz assim diz o Senhor. Ele diz assim: Moisés dizia isso, mas eu porém digo.
Jesus assume para si essa autoridade de legislar. Nenhum dos escribas poderia legislar em autoridade própria. Eles poderiam trazer interpretações da lei, mas lei eles não ousariam dar. Mas Jesus o faz. Jesus é ousado aqui. A autoridade de Jesus como legislador. Jesus fala nesse sermão como juiz. Quem é que pode falar? Dentre os escribas, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade, como nós lemos nesse capítulo 7. Quem é que pode dizer isso? Senão o juiz de toda a terra. Jesus ele fala, meus irmãos, com a autoridade daquele que, segundo Apocalipse 20, versos 11 e 12, vai se sentar no trono no último dia, e vai abrir os rolos, e vai julgar a cada um de nós segundo as nossas obras. É desse Jesus que está falando. É a autoridade do legislador, mas também é a autoridade do juiz. Jesus está nos julgando. Jesus fala como legislador, Jesus fala como juiz, e Jesus fala como Deus que é. Sim, aquele que estava assentado ali no monte trazendo a mensagem, tinha a aparência de um servo. Era um homem incomum, sem nenhuma beleza que o identificasse, nas palavras de Isaías. Mas apesar da sua aparência comum, de um carpinteiro da Galileia, é o Deus encarnado que está falando. É o próprio Deus falando ao povo que está ali reunido. Tal qual aconteceu antes no Sinai, quando o Senhor trouxe a lei ao seu povo, agora o Senhor está trazendo a lei no monte da Galileia. Veja o que Jesus disse em João 14:10. Tu não crês que estou no Pai e que Ele está em mim? As palavras que vos digo não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Ou seja, se eu estou no Pai e o Pai está em mim e o Pai está falando, então eu estou falando como Deus. Jesus fala como legislador, como juiz e como Deus. Jesus é o Verbo. Ele é a palavra criadora que gerou todo o universo. Jesus é o anjo do Senhor que acompanha os patriarcas na sua jornada. Jesus é a voz no meio do fogo no Sinai. Jesus é o inspirador do salmista. Jesus, ele é a sabedoria encarnada dos provérbios. Jesus é a voz e a mensagem dos profetas que vieram antes dele. Jesus é a porta, é o porta-voz do Pai no seu ministério terreno. Jesus é a luz do mundo, que nos guia ainda hoje, por meio do nosso Espírito, por meio do Espírito Santo que fala ao nosso Espírito. Ele continua a nos falar, a autoridade dele continua a nos falar como Deus que é, por meio da sua palavra. Jesus, ele tinha toda, ele tem toda a autoridade. Eu me lembro da minha época de Tribunal de Justiça. Chegava um advogado no balcão, Guilherme talvez se lembre dessa história de algo assim. Ele trabalhou no tribunal também. Estava lá eu lá no balcão, um escrevente, e o advogado pedia alguma coisa e você dizia: doutor, eu não posso fazer isso. Conhece essa história, Silvia? Espero que você não faça isso. E aí você dizia: doutor, eu não posso fazer isso que o senhor está pedindo, me perdoe. E aí o advogado esbravejava: como não pode? E só faltava te lançar uma praga. Fernanda, eis que te digo. Aí você falava: tá bem, se o senhor não acredita em mim, vá falar com o juiz. E aí ele ia falar com o juiz. E o juiz falava a mesma coisa que você falou, a mesma coisa. Ele dizia: tá certo, excelência. E o mais divertido é quando você ia junto, né? Nós trememos de medo diante da autoridade humana. Nós trememos de medo diante da autoridade humana. Mas e quando se trata da autoridade de Deus? Nós sabemos o que é a autoridade dos homens. Mas quando é Deus que fala conosco, às vezes a gente não dá ouvidos.
não se pode ter apenas simpatia por Cristo. Preste bem atenção nisso. Você não pode ser simplesmente simpático em relação a Cristo. Eu gosto de Jesus. Ou Ele é Senhor, ou você o recebe como Senhor, com toda essa autoridade que nós descrevemos aqui, ou então Ele não é nada para você. Não basta querer ser amiguinho de Jesus. Ou Ele é o Senhor da sua vida, ou Ele não é nada. Mas o maravilhoso conselheiro também era diferente dos escribas em sua coerência. Olhe para Jesus e você vai ver em Jesus a encarnação de todos os valores que Ele pregou nesse sermão. Jesus é a perfeita encarnação desses valores. Olhe para o Sermão do Monte, do começo ao fim, e o compare com Jesus. Ele é a ilustração viva dos seus ensinos. Apenas para pegar as bem-aventuranças que nós acabamos de ver nos últimos 2 meses. Se você olhar para as bem-aventuranças, você vai ver que Jesus, sendo rei, Ele é o supremo exemplo de humildade. Ninguém chorou e sofreu como Ele por amor de nós. Jesus é o cordeiro manso levado mudo para o matadouro. Na justiça de Jesus, Ele nos justifica pela imputação da cruz. Jesus é a manifestação da misericórdia de Deus em favor de miseráveis como nós. Ele é puro e santo, que tem um só desejo só no seu coração, de entregar a si mesmo em vontade do Pai. De Jesus são os pés formosos que nos trazem a paz. Ele é, sem dúvida alguma, e foi e é o supremo perseguido por causa da justiça. Olhe para Jesus e você vai ver a encarnação dos valores do Sermão do Monte. Jesus, Ele é o protótipo, Ele é o modelo do homem perfeito, modelo através do qual cada um de nós é moldado dia a dia. Eu e você somos moldados dia a dia à imagem de Jesus Cristo, como Paulo nos mostra em Efésios capítulo 4, verso 13, até que cheguemos todos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito. Qual é o modelo? A medida da estatura da plenitude de Cristo. Sabe o que Deus quer fazer com você? Dia após dia, Ele quer fazer você parecido com Jesus. Porque Jesus é esse modelo de coerência entre mensagem e vida. Em Jesus não havia hipocrisia. Os fariseus, sim, eles eram hipócritas. Tinham aparência de virtude, mas no fundo eles eram apodrecidos, sepulcros caiados. Jesus, meus irmãos, é a luz. Jesus é a luz, e em Jesus não existe treva alguma. Em Jesus não existe motivo oculto. No Senhor Jesus não existe segunda intenção ou intenção disfarçada. Nós podemos muitas vezes ter as nossas intenções camufladas, mas Jesus é sim, sim e não, não. Muitas vezes nós ficamos no talvez, mas para Jesus, sim é sim, não é nada. Em Jesus não há pecado. Em Jesus não há pecado. Então era a sua consciência de que nele não existia pecado, de que a sua vida era coerente com a sua mensagem, que ele lança um desafio aos fariseus do seu tempo. Quando você abre a sua Bíblia em João 8,46, você vai ver Jesus dizendo aos fariseus: quem de vocês me acusa de pecado? Quem de vocês teria coragem de falar a mesma coisa? De chegar para uma outra pessoa, até para o teu irmão na fé, e dizer assim: você consegue olhar em mim e ver pecado? Olha para a pessoa que está do teu lado. Pergunta para ela se você consegue. Se ela consegue olhar para você sem ver pecado. Você consegue me acusar de pecado? Ela até podia ser boazinha e dizer para você: não, ela no fundo ela diz: eu sei o que você fez no verão passado. Mesmo os inimigos de Jesus não conseguiam achar nele falha alguma. Quando Jesus é levado preso perante o Sinédrio, os sinedristas, as autoridades do povo de Deus,
tentavam encontrar alguma coisa para acusar Jesus e traziam falsas testemunhas, mas eles não conseguiam encontrar absolutamente nada, nem com falsa testemunha. Não havia uma acusação que pudesse ser lançada contra Jesus. Pilatos, irmãos, Pilatos, depois de interrogar Jesus, de examinar Jesus, de ter uma conversa das mais profundas com o Senhor que está ali amarrado, sofrendo diante dele, já escarnecido, cuspido, ferido por causa das pancadas dos judeus, Pilatos, no final das contas, olha para Jesus e diz: eu não consigo achar falha alguma nesse homem. E isso está vindo de um romano que não pensava duas vezes em mandar alguém para a cruz. Mas ele olha para Jesus e diz: eu não consigo achar condenação nesse homem. Porque Jesus ele era coerente na sua mensagem com a sua vida. Qual é o homem que pode sustentar esta autoridade moral nas suas palavras? Qual sábio deste mundo pode sustentar esta autoridade moral em suas palavras? Deixa eu descrever para você um lugar. Imagine um lugar de beleza natural tremenda. Um platô com abismos profundos, pedras avermelhadas, uma brisa suave soprando, um vale, uma paisagem gigantesca que vai a perder de vista, de montanhas e platôs recortados por rios magníficos. Você consegue imaginar alguma coisa assim? E se eu te mostrar uma foto? Melhorou? Agora você consegue visualizar do que eu estou falando. Mas aí eu aumento a minha experiência. E eu vou para lá. E eu visito esse lugar. O que eu estou querendo mostrar com isso? Eu fui visitar o Grand Canyon e estou mostrando minhas fotos de viagem? Não, não é isso que eu quero mostrar. O que eu quero mostrar para você é que experimentar é melhor do que ver. Eu posso descrever para você alguma coisa pelas minhas palavras, mas outra coisa é quando eu te trago uma imagem delas. E algo maior ainda é quando eu te levo para experimentar isso que eu estou falando. Assim deve ser em relação à nossa mensagem. Eu posso falar de Jesus, eu posso falar das coisas de Deus, eu posso até apresentar uma imagem de Jesus para você com base na palavra. E isso é rico, mas mais rico ainda é se a pessoa tiver uma convivência com você e disser: o César parece com Jesus. Eu quero conhecer esse Jesus porque eu olho para a vida do César, não eu, mas o meu irmão ali, mais piedoso que eu olho para a vida do César e eu consigo entender a bondade de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. A igreja de hoje, meus irmãos, estou falando igreja com I maiúsculo, a igreja de hoje perdeu muito da sua força pela falta de coerência entre mensagem e mensageiro. As pessoas muitas vezes olham para a igreja de Jesus Cristo e não veem o Senhor Jesus nas nossas vidas. E isso faz com que nós percamos a força do nosso testemunho. Nós nos tornamos exatamente como os fariseus hipócritas. Jesus é o exemplo a ser seguido. Vou para a minha conclusão. Não existe ninguém que tenha falado como Jesus. Ninguém. Muitos outros trouxeram palavras de sabedoria, mas ninguém tocou a alma do ser humano e a alma deste mundo como Jesus fez. Muitos comandaram os seus impérios por meio das suas leis, mas é apenas Jesus que governa pelos séculos dos séculos com a sua palavra de autoridade. Muitos foram exemplos de virtude, mas apenas Jesus foi a própria virtude encarnada.
Alguns trouxeram palavras que estimularam a humanidade a crescer em virtudes, mas só Jesus é a própria virtude. Por isso, meus queridos, por causa da sabedoria, por causa da autoridade e por causa da coerência de Jesus, é que Ele é o maravilhoso conselheiro, é que Ele é o Deus vindo a nós cheio de graça e de verdade. Tá bom, eu entendi isso, mas e agora? O que eu levo para casa? O que eu vou fazer amanhã com isso que você aprende, você está ensinando a César? Prepare o seu coração. Essa é a partida do sermão. Você tem ouvido muito sobre Jesus. Você tem ouvido muito sobre Jesus. Você tem ouvido sobre como o ensino de Jesus é algo maravilhoso. Você que está aqui, você que está em casa, nos assistindo aí no YouTube, você ouve falar muito de Jesus e você fica admirado como Jesus é maravilhoso, como Ele é sábio. Assim como aquela multidão ouviu Jesus e também estava maravilhada, absolutamente maravilhada, mas você não vê no texto uma palavra dizendo que alguém se converteu com aquele sermão do monte. Você pode se maravilhar com Jesus, mas não basta você admirar, não basta você se maravilhar com Jesus. Você precisa tomar uma decisão. Não basta apenas clicar no botão de curtir de Jesus. Você precisa tomar uma decisão por Ele. Ou todo o ensino de Jesus é verdadeiro, ou todo o ensino de Jesus é falso. Não basta você gostar da parte moral daquilo que Jesus diz. Não basta você achar o ensino de Jesus bonito. Porque o mesmo Jesus que prega o Sermão do Monte e fala desses princípios morais valiosos, é o Jesus que vai falar a respeito de si mesmo, dizendo que ou você crê em mim e está salvo, ou você crê em mim e você está perdido. Se você entende que o Sermão do Monte é verdadeiro, então você tem que entender também que Jesus, Ele é verdadeiro quando Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Ou você abraça o pacote todo e recebe a Jesus como Senhor, ou você o rejeita e vai estar fatalmente condenado. Não basta ser simpatizante de Jesus. Ou Ele é verdadeiro em tudo, ou Ele é mentiroso em tudo. Qual é o veredito que você faz? Qual é a decisão que você toma? Como é que vai a sua vida de obediência ao Rei? Como é que vai a sua vida de obediência ao Rei? Porque você vem aqui, você canta e você ora a Jesus dizendo que Ele é Rei, que Ele é Senhor, blá blá blá, e que você vai obedecer, que você vai seguir, aí vem a segunda-feira e você não faz absolutamente nada disso. Você continua a viver a tua segunda-feira como foi a tua sexta. Como é que anda a sua vida de obediência ao Rei? Por que me chamais Senhor e Senhor e não fazeis aquilo que eu vos mando? Diz o Senhor Jesus. Quantos no último dia não vão ser aqueles que, conforme diz o capítulo 7, vão dizer no último dia a Jesus: Senhor, Senhor, e que vão receber do Senhor Jesus um belo apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Como é que anda a sua vida de obediência ao Rei? Meus irmãos, não existe uma só palavra de Jesus que vai deixar de se cumprir. Se nós falamos que Jesus, Ele é absolutamente verdadeiro e confiável, você pode depositar a sua fé no Senhor Jesus. Nenhuma palavra dele deixará de se cumprir. O Senhor Jesus diz: olha, passarão os céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Não vai passar nem um tio da lei, nem um pontinho final, nem uma vírgula da lei de Jesus, do ensino de Jesus irá passar. Nada. Por isso você pode confiar naquilo que o Senhor Jesus diz. Se Ele diz: vem a mim e eu vos aliviarei,
confiarei, você vai encontrar no Senhor Jesus descanso. Se Ele diz, olha, confie em mim, e porque aquele que confia não irá perecer, você pode confiar, você pode acreditar. Se Ele diz, olha, meu pai tem muitas ovelhas, Ele me dá as ovelhas, e aquela que o meu pai traz a mim, de modo algum eu lançarei fora, então você pode confiar nele de que nada, nem pecado, nem morte poderão te separar do amor de Deus que se revela em Cristo Jesus. Você pode confiar em Jesus, se Ele é o maravilhoso conselheiro. Você é a ilustração viva daquilo que você prega? Você é uma vitrine do reino de Deus? Eu tenho batido muito nesse ponto desde o início do meu ministério aqui como pastor titular dessa igreja. Nós temos de ser uma vitrine do reino, em que as pessoas olham para nós e veem o que é que vai ser o reino futuro do Senhor Jesus. Você é uma vitrine do reino de Deus? Meu irmão, minha irmã, o mundo está cansado de gente hipócrita. Esse mundo caído que nós vivemos, eles estão cansados de hipocrisia, de falsidade. As pessoas buscam desesperadamente por algo que seja verdadeiro, por algo que seja coerente. Se as pessoas elas não podem acreditar em você, a quem elas estão vendo, como é que elas vão acreditar em Deus que elas não podem ver? Não adianta você falar do amor de Jesus e ser indiferente. Não adianta você falar do amor de Jesus e ser uma pessoa rude e grosseira com as pessoas que te servem. Não adianta você falar para as pessoas que Deus ele é gracioso, que Deus age com graça perdoadora, e você mesmo ser uma pessoa incapaz de perdoar. Não adianta você dizer que Deus é bom, que Deus é provedor em todas as necessidades, e viver como uma pessoa ansiosa. Você é coerente, como Jesus era coerente? Certa feita, Mahatma Gandhi, idolatrado por alguns, até mesmo cristãos, mas um homem que até não se sabe maltratava sua própria esposa. Não existe coerência na sabedoria humana. Certa vez Gandhi disse a respeito dos cristãos: eu admiro o Jesus dos cristãos. Quem não admiro são os cristãos desse Jesus. Porque vocês, cristãos, não se parecem com o seu Cristo. Você se parece com Jesus? As pessoas olham para você e dizem: parece. Eu quero conhecer o Deus dessa pessoa. Meus irmãos, que o Senhor nos revista de plena sabedoria. Que Deus nos dê plena sabedoria no Espírito, para que nós saibamos dar ouvidos à sabedoria do maravilhoso conselheiro, Jesus, o Deus que veio a nós. Por favor? Confusa me aceitava aos teus pés.
ti.